E, cara, se foi pra ESPN, qual que pra você é a diferença, assim, entre a TV aberta e a TV fechada em termos de alcance, de trabalho? Realmente é um trabalho diferente? É uma forma diferente de se comunicar? Como pra você essa diferença? Queria que você falasse um pouco sobre isso. É bem diferente. Eu trabalhei durante... aí eu saí logo depois em 2014... Logo depois da Copa, eu tinha saído da rádio, da Jovem Pan, e um pouco depois, alguns meses depois, eu fui convidado para ir para a ESPN. E aí foi um processo mais ou menos parecido, porque a ESPN me convidou e, poxa, era também um convite muito legal para mim, importante. Poxa, a ESPN me convidando, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha uma gratidão muito grande pelo SBT e pelas pessoas que estavam lá ainda. Porque elas acreditaram em mim, me bancaram ali na Copa do Mundo. Depois, quando eu voltei, elas foram muito generosas comigo também, sabe? Eu fui muito bem recebido. Eu falei assim, poxa, eu não posso, depois do que eu vivi aqui no SBT, eu simplesmente também trocar de emissora. Sim. Aí eu fiquei feliz, né? Falei pra ESPN, eu quero vir, só que eu não posso deixar o SBT. Só que aí, assim, foi uma felicidade muito grande que eu tive, porque a ESPN me queria para fazer um programa na parte início da tarde, final da manhã e início da tarde, e a minha jornada no SBT era à noite. Então dava para eu fazer as duas coisas. Sim. Então eu falei pra ESPN, eu vou desde que eu preciso pedir uma autorização pro SBT, desde que não conflite, vocês se importam? Não, a gente não se importa, você precisa estar aqui tal hora, e assim, no final as duas emissoras concordaram e eu pude trabalhar nas duas emissoras e trabalhei nas duas durante 5 anos. Então... Essa jornada dupla pesada. Não, era pesado, era muito pesado, porque eu saía de manhã... 8 da manhã de casa e voltava 9 da noite. Todo dia. Nas duas emissoras. E saía assim, do Sumaré pra ir pro Osasco também, tinha uma viagem. Tinha uma viagenzinha. Até que, assim, se você for ver, assim, fica na zona oeste de São Paulo, a ESPN, você cortando meio caminho ali, ainda até por dentro ali, não é tão ruim. Sim. Mas assim, era a jornada, era o dia inteiro, durante 5 anos foi assim. E tem muita diferença. Primeiro porque, assim, a audiência da TV aberta, ela de fato é muito maior. E na época era mais ainda. Sim. Na época ainda, né? Isso eu tô falando de 2014. 10 anos atrás. O início do streaming, o streaming nem tinha. O amadurecimento do YouTube, o YouTube sempre teve, mas também começou a se amadurecer ali, as pessoas começaram a levar realmente como uma forma de ganho e tal, a partir daquele momento. E são públicos completamente diferentes, né? Porque a gente até tinha pesquisas ali, né? E você imagina que o público isso que é engraçado, né? É curioso. O público da ESPN é aquele que pode ter de mais conhecedor de esporte, certo? O cara que assiste a ESPN, ele sabe de tudo. Ele conhece todos os times da Premier League, ele conhece todos os times ali do Campeonato Italiano. Se você falar errado lateral direito do Sevilha, o cara vai saber que você, né? Se você errar a pronúncia do cara da NBA, o cara vai te cobrar. Sim. E no SBT não é tanto o público ligado ao esporte, como a gente falou, não tem essa... Tem que meio que traduzir, assim, algumas coisas e ser mais, talvez... Exato. Sim. E aí o que é mais difícil? Você falar pra esse cara que sabe tudo ou pra você falar pra esse cara que não sabe? O que você acha que é mais difícil? Cara, eu acho que é mais difícil falar pro cara que não sabe. Eu acho porque que também. O cara que sabe tudo, por mais que ele possa ficar puto porque você errou a pronúncia do lateral esquerdo do Lete, você não vai falar na visão dele uma coisa tão absurda assim, sabe? Ele só é um cara chato. Agora, um cara que, tipo, não entende nada, como que você vai falar de uma forma pra ele entender? Se comunicar dessa forma, na minha visão, eu acho mais complexo. Você tem que ser muito assertivo pra a mensagem fazer sentido, não sei. Sim, o que você pensa? É isso, é exatamente isso. E assim, o cara que é mais chato, como você falou, às vezes ele quer assim, eu entendo mais do que ele. Sabe? Às vezes quando a gente esse cara não sabe nada, tal. É bem isso mesmo, né? Você já deve ter se visto em situação assim. Pra caramba. Né? E além disso que você falou, tem uma outra coisa. Mas o cara vai estar lá e vai ficar vendo. Entendeu? O cara pode até achar que sabe mais do que você não sabe nada, mas o cara vai continuar assistindo. Não, o cara vai continuar assistindo porque é o assunto que ele quer ver, tá lá e não vai estar em outro lugar. Sim.
O cara da TV aberta, aquele perfil que a gente tinha especialmente no SBT, naquele momento, se você não passasse a informação de um jeito atrativo ali pra ele muda de canal. Sim. O cara não vai ficar. Então você tem que falar de uma maneira mais atraente possível, né? Mais clara possível, sim, mas de uma maneira que segure o cara na emissora. Porque senão, vai entrar o futebol. Eu não gosto de futebol, eu mudo. Sim. Agora, se você conseguir passar aquilo de uma maneira, às vezes mais divertida, às vezes com alguma curiosidade, às vezes explicando com um aspecto diferente, né? Às vezes sendo claro na maneira, sim, do que representa aquela competição, porque o cara lá que estava lá na época na emissora, ele não sabe a diferença do que é a Copa do Brasil e do que é o Campeonato Brasileiro. Exato, cara. Exato. Então você tinha que ser claro e explicar que foi isso que aconteceu, né? Que é assim a competição. Isso depende do horário também que você tá falando na TV aberta. Também. Eu vi o Thiago Live falando numa entrevista, ele falou exatamente isso. Ele falou, cara, quando eu cheguei no Globo Esporte, a gente tava querendo ser muito especialista, o programa era para especialistas, só que quem via era a garotada da escola. É isso aí. E muita mulher. Muita mulher na época, assim, e assim, por conta do horário também e tal. Então, assim, ele falou, cara, a gente tem que tentar falar de uma forma para essas pessoas consumirem e entenderem, porque muitas pessoas ainda não sabiam que são as mães, são a garotada da escola. Então, na época, né, hoje já mudou muita coisa, mas quando ele assumiu lá em 2008, era dessa forma. Empregada doméstica também tinha bastante na época. Então, ele saber para quem você tá falando é importante. Até porque naquela época dele, você imagina que quem tava vendo o Globo Esporte era quem tava em casa.